Recentemente eu postei um story lá no meu Instagram com essa imagem aqui dizendo que eu não vivo mais sem o Trello e deixei uma pesquisinha embaixo e metade das pessoas disseram que nem sabem o que é o Trello. Algumas até deixaram um comentário lá me perguntando o que é o Trello e pedindo para eu fazer um vídeo, então estamos aqui para isso. Hoje nós vamos falar sobre como usar essa ferramenta que eu particularmente não sei mais viver sem. Beleza? Vamos lá! Então estamos aqui já no site do Trello, que é esse aqui, trello.com, e essa aqui é a página que aparece quando você não tem uma conta e está deslogado no site. Então antes da gente começar, deixa eu só te explicar para que serve o Trello. O Trello ele serve para te ajudar na organização dos seus trabalhos. Ele é uma board, como se fosse uma mesa assim, onde você vai organizar, dividir por cards. Ele tem um sistema de card onde você separa cada projeto em card, e aí dentro desses cards ele tem várias funções opcionais, você pode ou não usar, mas que podem te ajudar muito, como data de entrega, checklists, campo de comentário, anexar arquivo. Então eu já uso o Trello há bastante tempo. Eu percebo que a principal função no que ele mais me ajuda é em centralizar as informações sobre um projeto em um lugar só. Porque o que acontece quando eu não usava o Trello com alguns clientes? O cliente me mandava um projeto. Aí ele me mandava por e-mail o arquivo e me explicava um pouco sobre aquele projeto no arquivo. Aí eu trabalho muito com edição de vídeo, né? Geralmente esse vídeo tem um roteiro que a pessoa me manda para me ajudar na edição. Aí às vezes tem algumas observações sobre o que eu tenho que fazer nesse vídeo dentro do roteiro. Aí eu tô conversando no WhatsApp depois com o cliente, aí ele me pede alteração, me manda áudio no WhatsApp pedindo alterações. Então você compreende como fica complicado? E isso provavelmente acontece com você hoje também, caso você não tenha uma ferramenta onde você centraliza toda a sua comunicação e todas as informações importantes de um projeto em um único lugar. Isso faz você perder tempo, porque por mais que pareça mais rápido, né? Vou falar aqui pelo WhatsApp mesmo, aqui onde eu quiser, sem muito padrão, isso no final acaba prejudicando a comunicação, porque as coisas estão espalhadas, então às vezes no final pode faltar alguma coisa num projeto, uma alteração, alguma coisa que você tinha que fazer, que você nem lembrou porque estava num outro lugar, e às vezes você está lá fazendo um trabalho e aí você lembra que precisa fazer alguma coisa, mas você não lembra exatamente o que é, aí você tem que ficar caçando no e-mail, no roteiro, no WhatsApp, no Telegram, em tudo que é lugar que vocês se conversaram, então isso complica demais. No final, o que parece ajudar acaba atrapalhando. Então a principal ajuda que o Trello dá no meu dia a dia é em centralizar todas as informações de um projeto em um único lugar. Então eu vou te mostrar aqui na prática como eu uso o Trello, como é o uso padrão do Trello, né? Aqui na própria tela de apresentação dele aqui, quando você está deslogado, ele já dá uma leve explicação sobre como usar, que eu vou te mostrar aqui, mas ele dá até esse exemplo aqui, ó, a fazer em andamento e concluído. Esse é o uso padrão do Trello. Você criar essas divisões aqui sobre os estágios em que o seu trabalho está, e aí você vai movendo o projeto em cada estágio para todo mundo que faz parte do seu time saber em que estágio está e entrar dentro desse card e saber exatamente o que está acontecendo. Você também pode usar o Trello sozinho, mas ele é mais útil se for em time. Eu também uso o Trello sozinho. Eu tenho um board lá de agendas de trabalho, eu faço pelo Trello mesmo. No caso, como é sozinho, eu poderia muito bem usar simplesmente a Google Agenda, mas aí a Google Agenda eu uso para coisas pessoais. Então, para não misturar, eu deixo no Trello mesmo. Mas eu tenho um Trello de time com alguns clientes meus, um único Trello lá com o cliente, com outras pessoas que fazem parte da equipe, e isso ajuda muito mesmo. Ele também tem algumas opções extras na versão paga, mas só que a gente vai ver aqui como usar a versão gratuita. Eu uso o Trello gratuito e ele já resolve o meu problema, só com as ferramentas que ele me oferece na versão gratuita. Na versão paga, o que ele vai te dar mais é uns power-ups, que eles chamam, né? É você integrar com alguns serviços como Google Drive, Dropbox, Slack. Mas, assim, mesmo na versão gratuita, a gente consegue anexar as coisas lá. Por exemplo, eu que uso muito o Google Drive, eu consigo anexar coisas do Drive lá, mesmo sem ter esse power-up, então só a versão gratuita já resolve para mim. Então eu vou criar uma conta do zero aqui, em vez de logar na minha conta, que eu quero te mostrar exatamente o passo a passo do que você tem que fazer assim que você cria uma conta no Trello. Então eu vou colocar aqui em cadastrar-se e vou criar uma conta aqui com o e-mail secundário que eu tenho. Aí aqui nessa tela ele pede para eu confirmar meu e-mail. Já abri meu e-mail, tá aqui o e-mail do Trello, vou clicar aqui em verificar o seu e-mail e beleza. Assim que você criou sua conta, você vai cair nessa tela aqui, ó. Eu vou passar reto aqui nessas opções, porque eu quero mostrar direto no card como você faz essa edição. Então eu vou colocar um nome qualquer aqui no primeiro quadro. Depois você pode criar mais quadros. Antes de te jogar na tela lá com as configurações, ele já faz você criar um quadro para que você meio que tenha o mínimo necessário para já começar a usar o Trello, que é ter um quadro criado. Então eu vou colocar o nome aqui de 10 tutoriais. Aí ele pede para você já criar listas, porque o Trello tem essa divisão de listas, que é esse grupo aqui, e tem a divisão de cards, que são esses quadrados brancos, onde a gente vai criar cada projeto. Então eu vou deixar com esses nomes que ele sugere aqui e a gente edita isso lá direto no quadro.
Continuar. Então eu vou colocar nomes fictícios aqui, ó. Projeto 1, projeto 2, projeto 3. Continuar. Entre nos detalhes. Tudo pronto para começar, agora você é um profissional, continue criando seu quadro. Vou clicar, ele vai me mandar direto para o quadro. Beleza, esse aqui é o quadro que a gente criou. Então aqui esse é o link do seu quadro, você já pode salvar ele nos seus favoritos aí num local que você tenha fácil acesso, porque se você vai passar a usar o Trello, você vai acessar ele muito, né? Então aqui vamos à base do Trello. Esse quadro cinza são as listas, e você pode adicionar quantas listas você quiser, ó, se eu quiser colocar uma lista aqui, adicionar lista, ele vai adicionando. Então a ideia básica do Trello, lógico que cada um depois pode fazer uso da forma que quiser, mas a ideia básica, vou até remover essa aqui, apagar essa lista. A ideia básica é que você faça do Trello como se fosse uma linha de produção. Então meio que essa estrutura que ele dá inicial aqui já é meio que a estrutura padrão, e aí você vai adicionando conforme a sua necessidade. Mas um primeiro quadro de coisas a fazer, ideias que você teve, projetos que você vai fazer no futuro, você vai criando os cards aqui. Projetos que você está fazendo, você coloca aqui. Então vamos supor que esse projeto 1 é um projeto que eu já estou trabalhando nele. Então eu arrasto esse card para cá e deixo ele aqui. E quando você finalizou, você conclui. Então, por exemplo, eu que trabalho muito com edição de vídeo, então eu tenho uma lista lá com meus clientes, geralmente de vídeos agendados, vídeos que tipo ele já sabe o que vai fazer, já tem até data, mas a gente não começou a trabalhar nele ainda, ele ainda tá fazendo roteiro, ainda vai gravar. Aí depois eu crio uma outra lista de edição, quer dizer que o vídeo já foi gravado e já tá comigo na edição, então a gente deixa esse card aqui, a gente sabe que nesse ponto do projeto a gente tá trabalhando. E aqui depois que o vídeo já foi postado, aí ele fica concluído aqui. Então só para dar um exemplo prático de como essas listas funcionam. E aí o card é o principal do Trello. Como eu te falei, cada card é um projeto específico. Então, no meu caso, que trabalho muito com edição, cada card é um vídeo de um cliente, entendeu? Cada card é um job, ele funciona meio que como uma ordem de serviço, né? O que na época que eu trabalhava em gráfica tinha a ordem de serviço, que era o quê? Chegava um trabalho, a gente pegava um envelope, na capa desse envelope a gente colocava todas as informações desse trabalho e todos os anexos a gente colocava dentro desse envelope. Aqui é uma forma digital de criar uma ordem de serviço. Basicamente é isso. E aí o card é o seguinte, assim que você clica, ele abre assim, grande no meio da sua tela, e aí tem algumas opções. Aqui em cima você coloca o título, então vou deixar aqui como projeto 1 mesmo. Aqui você pode colocar uma descrição breve, alguns tópicos, alguma coisa que você quiser para descrever o seu projeto, uma coisa opcional. Tudo é opcional na verdade, né? Aí você usa de acordo com a sua necessidade. Deixa eu excluir esse checklist aqui que ele me obrigou a criar ali no começo. Aqui, ó, nas opções do card, ó, tem essa primeira opção, ela é interessante, que é a opção de membros. Então eu vou dar um ingressar aqui, ó. Eu já vou ficar aqui, ó, tá vendo? Aparece aqui, ó, membros. Já tem um desenho aqui que sou eu, Daniel, dá para colocar foto depois ali nas configurações. E aí, aqui fora, ó, você consegue convidar pessoas para participar desse time. Então, a board é um projeto que você está trabalhando. Então, geralmente é você e um cliente. Aí vamos supor que o seu cliente tenha 2 designers e uma terceira pessoa encarregada só para cuidar das redes sociais. Todo mundo entra aqui, você vem convidar, escreve o e-mail da pessoa aqui, ela vai receber um link no e-mail, ela clica e ela vai entrar aqui nessa board, ela vai ter acesso a essa board. E aí quando você vier aqui no card, clicar em membros, vai ter a lista de todos os membros aqui, e aí você adiciona somente as pessoas que fazem parte desse projeto, porque pode ter, por exemplo, 3 pessoas nessa board, mas esse projeto específico só eu e uma outra pessoa vai trabalhar. Por exemplo, tem um cliente meu, um canal no YouTube que eu edito, que ele tem 2 editores, eu e mais um. Então, em vídeos que eu não edito, ele fica só ele e o outro editor lá, então eu nem recebo notificação, nem fico sabendo, eu posso clicar lá e ler, mas eu não fico sendo notificado, entendeu? E já nos vídeos que eu edito, ele cria lá o card, coloca eu e ele, e aí tudo que acontece dentro do card eu sou notificado e fico sabendo ali das atualizações. Então os membros aqui servem para isso, você adiciona somente as pessoas que vão trabalhar nesse projeto. E aí antes de ir para os outros aqui, vamos falar aqui sobre essa parte da atividade. Atividade é como se fosse um chat dentro do card do projeto. Então é aqui que você vai conversar com as pessoas que estão dentro desse card. Sempre que você escrever aqui, a pessoa que está como membro vai receber uma notificação. Mas além disso, você pode também dar um arroba e marcar a pessoa. No caso, só tem eu aqui nessa board, então eu vou me marcar aqui, né? Mas também tem essa opção aqui de você dar um arroba e marcar a pessoa. Aí ela vai ser notificada, mesmo se ela não estivesse aqui no projeto, ela seria notificada. E aí tem algumas opções extras aqui de você anexar, marcar, tem emojis e outras opções. Mas basicamente é para você ir conversando. Finalizou
realizou uma alteração, mandou pro cliente. Aí você avisa aqui, ó, te mandei alteração, tal. Aí o cliente vai pedir alteração, ele pede por aqui e vocês vão conversando por aqui e aí vocês centralizam todas as informações e todas as conversas relacionadas a esse projeto nesse card, dentro do card. Aí vocês não se perdem mais. Aí aqui tem as etiquetas. Essas etiquetas, elas são interessantes que você pode colocar nome nelas. Então aqui você pode usar de diversas formas. Tem um Trello que eu uso essa etiqueta para determinar os níveis em que o trabalho está. Então se ele está aprovado, eu deixo uma etiqueta de uma cor. Se ele está em aprovação, eu deixo numa cor. Se eu tô ainda aguardando os primeiros arquivos, eu deixo ela de uma cor. Pode usar dessa forma. Ou então, por exemplo, se tem mais pessoas dentro de um time, então você pode, no meu caso lá do meu cliente, que ele tem 2 editores, então ele tem uma etiqueta com o meu nome e uma etiqueta com o nome do outro editor. E aí ele vem aqui e renomeia, por exemplo. Eu vou colocar meu nome aqui, como se fosse o exemplo desse meu cliente aqui, a cor laranja, salvar. Aí se ele quer colocar a etiqueta Daniel, ele clica aqui e você pode simplesmente excluir as etiquetas para deixar só as etiquetas que você usa. E você pode também criar uma nova, escolhe a cor que você quer, dá um nome aqui, cria, ela vai ficar aqui na lista de etiquetas. E aí você pode remover ou adicionar tanto aqui pelo botão etiquetas, tanto direto aqui quando já tem uma etiqueta. E aí você organiza com cores aqui, mais uma forma de organização dentro do Trello. O checklist também é uma opção que você pode colocar. Então, por exemplo, eu tenho um checklist de edição para eu não esquecer, porque a edição ela tem várias etapas, né? Então eu coloco lá a primeira, os cortes e a montagem. Então eu vou colocando assim para eu não esquecer. Depois é tratamento de cor. Depois é os assets do vídeo. E assim eu vou colocando aqui o checklist e você pode ir marcando aqui, ele faz até uma animaçãozinha quando você termina. E legal que aqui, ó, fora do card, ele mostra um resuminho de tudo que você adicionou no seu card, né? Então, ó, aqui o laranjinha é a etiqueta, o Dzinho aqui é o membro, né? Sou eu. Aqui esse 3 de 3 é o checklist e esse olhinho significa que eu estou seguindo o cartão, né? Porque como eu tô como membro, significa que eu vou ser notificado de tudo. A partir do momento que você entra como membro, ele já ativa essa opção aqui, ó, seguir, que é esse olhinho. Eu posso tirar se eu quiser mesmo, eu posso ficar como membro e deixar de seguir. Mas por padrão, é sempre bom deixar esse seguir ativo aqui para você acompanhar o que está acontecendo. Por exemplo, nesse aqui, ó, eu não sou membro ainda, o seguir não tá ativo, mas eu posso ativar o seguir mesmo sem ser um membro, entendeu? Então fica essa opção aqui para você, mas o padrão é esse, você sempre seguir o card que você é um membro. Isso aqui é muito importante, que é a data de entrega. Então, por exemplo, esse projeto aqui eu preciso entregar até o dia 21 de fevereiro, sexta-feira. Então tá aqui, você pode também determinar uma hora aqui, ó, até o meio-dia, salvar. Aí ele vai colocar aqui, ó, data de entrega, e veja que aqui no resuminho ele já colocou a data de entrega aqui também. E o legal disso é que é o seguinte, conforme vai chegando a data de entrega, ele vai te avisando. Por exemplo, falta um dia, ele já coloca um amarelo. Se já passou da data de entrega, fica em vermelho, em destaque, assim, pra você ver que é uma coisa que já passou da data. E quando você conclui aqui, ó, ele fica em verde, ó. Ele fica em verdinho aqui e fica concluído aqui tranquilo. Então isso aqui é muito legal. É pra você controlar as deadlines e essas coisas. Então, beleza. Aí uma outra opção aqui são os anexos. Então aqui você simplesmente anexa um link qualquer. Então eu vou, por exemplo, vou pegar um link qualquer aqui, ó, vou pegar o link do Google, vou colocar aqui, e aí aqui embaixo você dá um nome pro link, porque se você só anexar sem dar o nome é opcional, mas se você só anexar sem dar o nome, eu vou anexar aqui, ele coloca o link inteiro, né? Então às vezes é um link grande, aqueles links do Google Drive que são enormes, fica feio. Então você vem aqui e dá um nome para ele, eu vou colocar aqui, ó, Google. Atualizar, aí fica só um nomezinho pequeno, a pessoa clica e vai direto pro link. Isso aqui serve para você adicionar arquivos relacionados, no meu caso lá, estou dando sempre esse exemplo prático da edição, que é o que eu uso mais, né? Os arquivos brutos, quando a pessoa sobe lá no Google Drive, ela anexa a pasta aqui, tem um roteiro, anexa aqui o documento do roteiro, então fica tudo centralizado aqui. E essa opção de capa é se você quiser colocar uma imagem de capa no seu projeto. Eu particularmente não gosto muito disso e nunca uso, porque quando você coloca uma capa, fica uma imagem bem grande assim, então imagine vários cards e todos com uma imagem assim grande, ocupa muito espaço e fica muito poluído, então eu não gosto de usar capa, mas aí também fica a seu critério. Essas opções aqui são opções menores de mover, copiar, coisas que você consegue fazer aqui direto aqui por fora, só arrastando assim, então eu nem uso essas opções. Essa opção de seguir eu acabo nunca usando aqui pelo motivo que eu já te expliquei. Se eu tô como membro eu sigo, se eu não estou como membro eu não sigo, beleza. Essa opção aqui é de arquivar, então tem essa opção, assim que você finalizar um
um projeto, você pode arquivar ele. Você não vai estar deletando, né? Ele vai ficar numa lista de projetos arquivados. Então, ó, eu arquivei, depois ele te dá a opção excluir. Aí, se você clicar aqui, ele vai realmente deletar o seu projeto. Isso eu não sugiro. Eu sugiro que ou você deixe todos os seus projetos concluídos numa abinha aqui de concluídos, ou que você só arquive e não delete, porque aí você tem um arquivo sobre tudo. Se lá no futuro você quiser ver alguma informação importante, alguma conversa que você teve sobre esse projeto, você consegue vir aqui, ó. Esse menu, a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas quando você clica nele aqui, ó, clique em mais, tem aqui, ó, itens arquivados, tem aqui meu projeto arquivado. Eu posso clicar aqui, ó, e enviar ao quadro, e aí ele volta para o quadro que ele estava. Se você preferir arquivar ou criar uma lista aqui só de concluídos, fica ao seu critério. Compartilhar, ele gera um link direto para o card, se você quiser em algum momento fazer isso. Eu nunca usei isso aqui, mas tem a opção. E tem essa outra opção aqui que é muito legal, que é a opção criar modelo, porque geralmente num projeto você acaba criando cards sempre muito iguais, né? Por exemplo, no meu caso da edição de vídeo, eu tenho um checklist lá com vários itens da edição de vídeo. Então, o que você faz? Você cria um card só com as coisas que você sempre adiciona nos seus cards padrão, e aí você depois vem aqui e cria um modelo. Ele converte o seu card em um modelo, tá vendo? Fica aqui marcado como modelo. E aí quando você vai adicionar um cartão, ao invés de você clicar aqui nesse botão de adicionar cartão, você clica aqui nessa opção aqui, ó, criar com base em modelo. Aí você clica no modelo, você consegue criar mais de um modelo, e aí você só dá um título e cria um cartão. Aí ele vai criar um card com as coisas que você já adicionou, para você não precisar ficar adicionando todas as vezes lá do zero. Então eu vou tirar essa opção aqui de modelo e deixar ele como um card normal. As opções do card aqui você já entendeu. Aí eu quero te mostrar uma coisa muito importante aqui no menu. Ele tem várias opções, como por exemplo, alterar a tela de fundo. Você pode escolher uma outra cor aqui, ó. Ou então você pode escolher um fundo assim como uma imagem. Ele tem um banco de imagem aqui que vem do Unsplash. Inclusive esse banco de imagens é excelente. Eu já recomendei mais de uma vez aqui no canal que você use. É um banco de imagens gratuito. E aí tem umas imagens bem bonitas aqui que você pode colocar de fundo à sua preferência. Eu vou permanecer com o meu fundo verdinho aqui que ele já tinha criado. Aí tem a opção aqui, pesquisar cartões. Vai chegar um momento em que você vai ter muitos cartões aqui, então se você quiser fazer uma pesquisa rápida aqui, ele tem até alguns filtros aqui, ó. Você consegue achar um cartão aqui mais facilmente. Ele tem essa opção aqui de stickers, que você pode colocar um sticker aqui dentro do seu cartão, e ele fica com esse stickerzinho aqui, ó. Eu particularmente nunca usei isso, mas tem aí a opção. E aí aqui em mais, tem aqui as configurações do quadro, coisas de permissões dos membros, essas coisas você pode alterar por aqui. As etiquetas, isso aí eu edito direto lá no quadro, então não tem necessidade. Os itens arquivados ficam aqui, como eu já te mostrei. E aqui uma coisa muito importante que eu quero te mostrar é isso aqui, os power-ups. Como eu te falei, os power-ups eles só estão disponíveis para a versão paga do Trello. Só que na versão gratuita você consegue adicionar um power-up. E aí eu vou te sugerir que você adicione esse power-up aqui, ó, o Calendário. Esse aqui, ó. Você vem nesse power-up e dá um adicionar. Assim que você adicionar, ele vai te dar essa mensagem aqui, ó. Esse quadro atingiu o seu limite de power-ups. Atualize para o business para ativar mais power-ups. Beleza? É só desse power-up aqui que a gente precisa. E aí o que acontece? Quando você adiciona esse power-up, ele vai adicionar esse botão aqui de calendário. Isso aqui é muito bom, porque assim que você clica, ele alterna para esse modo de visualização de calendário. E veja, porque só tem um dos meus cards aqui no dia 21, que é a data que a gente colocou como data de entrega. Então ele sempre vai colocar o seu card na data em que você determinou aqui como data de entrega. Se não tiver data de entrega, ele não coloca. Então, vamos lá, eu vou colocar a data de entrega nesses aqui também. Eu vou colocar um no dia 24 e o outro aqui, ó, data de entrega no dia 27. Fechou? Vem aqui em calendário e tá aqui. Isso aqui é muito bom mesmo. Às vezes eu fico mais tempo olhando nesse modo de visualização do que no outro lá, porque isso aqui é excelente quando você tem, por exemplo, como mais uma vez um exemplo de edição para YouTube. Você tem uma agenda do seu canal, então você tem um vídeo aqui que você vai postar na segunda-feira, um outro que você quer postar na quarta. E aí vamos supor, esse aqui eu queria postar na sexta, mas agora eu preciso mudar essa postagem para segunda-feira. Então eu não preciso entrar no card e mudar aqui manualmente a data de entrega. Você pode simplesmente arrastar e aí ele já atualiza automaticamente aqui a sua data de entrega. Então isso aqui é muito bom. É mais uma forma excelente de organização. Então você tem essas duas formas de visualização. Aqui você vê as etapas do projeto, como se fosse uma linha de produção, e aqui você vê o calendário das entregas do seu projeto. Tem essa visualização de semana aqui que eu nunca uso, eu uso mais a de mês, mas tem aí as opções para você usar da melhor forma que você preferir. Aí aqui, uma opção extra que eu quero te mostrar é que é o seguinte, o Trello ele não tem aqueles botõezinhos de formatação de texto, então se você quer escrever um texto maior aqui, tanto na descrição quanto aqui na atividade, quiser dividir e colocar negrito, você precisa usar alguns atalhos.
você pode ver todos esses atalhos aqui nesse botão. Assim que você clica para escrever, aparece esse botão aqui, ó, ajuda para a formatação. E aí ele te dá aqui, ó, os atalhos de como você formatar o seu texto. Aí você pode vir aqui e usar aqui essa formatação que ele te ensina. Ele até explica aqui que ele usa a ferramenta Markdown de formatação. Você pode até clicar nesse link e ver a sintaxe completa com mais opções ainda. Mas isso aqui é muito avançado. Eu não uso tudo isso aqui. Eu uso basicamente só essa opção aqui. Então, ó, se eu quiser colocar negrito num texto, às vezes é legal para separar assim, sem colocar dois asteriscos antes e depois. Aí assim que eu dou salvar, ó, o texto fica em negrito. Se eu quiser colocar itálico, é um asterisco só. Itálico, Opa, escrevi errado. Itálico, um asterisco só, antes e depois. E o terceiro que eu uso é o de tópicos. Então, se você colocar um tracinho, assim, um hífen, e escrever, ó, dar um espaço e escrever, ó, teste, ele coloca uma bolinha, ó, um bullet. E aí, se na linha de baixo você der um enter, der um espaço antes do seu hífen, aí você coloca hífen espaço e coloca outro tópico, com a diferença que tem um espacinho aqui antes, ele cria um subtópico, entendeu? São as únicas opções de formatação que eu uso dentro do Trello, mas tem várias outras opções que você pode explorar aqui nesse ajuda para a formatação, beleza? Então o Trello basicamente é isso. A princípio pode ser que você estranhe, são muitas opções, mas aí conforme você ajusta o seu fluxo de trabalho aqui dentro do Trello e começa a centralizar as coisas aqui dentro, é um caminho sem volta mesmo. Como eu disse lá no meu story no Instagram, eu realmente não consigo mais viver sem, eu já me acostumei muito com ele. Ele me ajuda demais. Talvez uma dificuldade seja você convencer a pessoa do seu time, a pessoa que trabalha junto com você, a usar também. Mas aí você manda esse meu vídeo aqui para ele e eu mesmo ensino ele como usar, beleza? Então aqui antes de finalizar, a gente já viu todas as opções principais aqui de um quadro do Trello. Eu só quero te mostrar essa opção aqui, ó. Quando você clica nessa casinha, ele vai abrir essas outras opções aqui, ó. Então aqui, ó, você tem a opção de, isso aqui é importante, essa opção de times. Você vai criar um time. Eu vou criar um time aqui com o nome de DS Tutoriais. Você pode colocar uma descrição aqui, continuar. Membros do time, farei isso mais tarde. E aí, ó, ele abre umas opções do time. Mas vamos voltar lá na casinha. Tá aqui, ó, o time 10 tutoriais. E aí, por padrão, o quadro que a gente criou, ele ficou nessa parte aqui de quadros pessoais. Mas eu posso vir aqui dentro do quadro, vir aqui, ó, onde tá em pessoal e mudar aqui, ó, para um quadro de time. Vou deixar aqui em 10 tutoriais e vou adicionar. Aí ele muda aqui, ó, 10 tutoriais. Quando eu volto aqui na casinha, na parte do time aqui, ó, se eu vier aqui, ó, todos os quadros do time, tem aqui, ó, 10 tutoriais. Aqui em membros, você pode adicionar os membros por aqui ou lá por dentro do quadro, como eu já te mostrei. Aqui você vai conseguir alterar permissões, por exemplo, deixar só você como moderador e os outros só como participantes, assim só você tem poder de excluir, renomear essas coisas, padrão, e tranquilo, não precisa mexer em muitas opções, é basicamente isso, é só para você gerenciar seus times. Isso aqui é legal porque você pode participar de mais de um projeto, né? Por exemplo, eu tenho 3 times lá, eu tenho um time meu com coisas minhas de trabalho que eu me organizo sozinho lá, e tenho 3 times diferentes com 3 clientes meus que usam o Trello e eu uso lá junto com eles, então fica aqui tudo dividido, ó. Aí, ó, time 2, continuar. Dentro de cada time tem os membros do time e dentro dos times você pode criar mais de um quadro. Por exemplo, tem uma cliente minha que ela tem o canal no YouTube dela e eu também edito os vídeos do curso dela que ela tá fazendo. Então a gente tem um quadro só pro YouTube e um quadro só para os vídeos do curso, para não misturar, a gente criou 2 quadros separados. Então basicamente é isso, esse é o Trello e as opções básicas dele para você usar também, beleza? Então é isso, esse é o Trello, é uma ferramenta muito poderosa e eu tenho certeza que se você não conhecia, ela vai te ajudar demais daqui pra frente na sua organização. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui no DS Tutoriais. Existem 2 formas de você acompanhar o conteúdo aqui do canal, que é entrando na minha news ou então entrando no grupo do Telegram, o Galera DS. O link para os 2 está aqui na descrição. E se você é novo aqui no canal, já tem muito conteúdo por aqui, você pode começar por esse que está aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Beleza? Valeu, abraço!